sobre qualquer assunto. Sou daqui, cresci aqui, conheço como poucos esses estados e não tenho vergonha de dizer isso, porque aqui, como digo, é o meu povo, é aqui que todos conhecem as suas casas, enfim, onde se nasceu, se criou e se mora. Então, evidentemente que vou considerar o que dizem todos que pertencem a essa história construída ao longo do período. Mas o senhor fica envaidecido ou não? Dá um tempinho, o senhor responde então daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o juiz Julier Sebastião da Silva. Até já. Voltamos com o Conexão Poder deste domingo, entrevistando o juiz federal Julier Sebastião da Silva. Bem, Juliana, no bloco anterior, o Ramon lhe fez uma pergunta sobre a questão de vaidade, se envaidece de alguma forma ser a noiva da vez ou a bola da vez na política do Estado. É um motivo de orgulho, evidentemente, de ter, como o seu pai dizer, Ramon, você estudou bem, você formou, você é o nosso orgulho. Acho que você jamais diria algo ruim, porque ninguém vai dizer, vai achar ruim, alguém falar, olha, você é bonito. Você vai dizer, pô, obrigado, não é isso que você fala? E é isso que você tem que dizer. Agradecer é uma das questões fundamentais que se deve ter presente quando se tem um trabalho, se tem uma pessoa, um reconhecimento público, e é assim que eu me sinto nesse aspecto. O fato do ex-procurador da República, Pedro Taques, ter deixado a carreira para tentar o início de uma carreira política e ter conseguido se eleger ao Senado, isso de alguma forma também lhe encoraja, tem algum efeito sobre essa sua possível decisão? O importante nessa questão, Armando, é que as coisas não se repetem, as pessoas são diferentes, as histórias são diferentes, o momento histórico é diferente. Então, me parece que aquilo foi um momento histórico que o Estado passou, que a população mato-grossense viveu e fez a sua escolha. Isso não significa que isso vá se repetir, que vá ser igual, que vá ser pior ou melhor. A história vai ser feita à luz dos elementos que ela coloca ali naquele momento para os atores. Né? Mas, de certa maneira, mostrou que a população aprovou um certo perfil, que é muito parecido com o do senhor também. Antes até deste caso específico, eu posso dizer o caso que é do meu colega, meu companheiro de direção da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Flávio Dino, que é do Maranhão, foi o presidente da JUF, à época ele era presidente, eu era o diretor de assuntos jurídicos da associação. Posteriormente, ele deixou a magistratura, se candidatou a deputado federal no Maranhão, foi um excelente parlamentar, com atuação destacada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Concorreu à Prefeitura de São Luís, foi muito bem, disputou o segundo turno, em seguida disputou o governo do Estado com a governadora Rosiana Sarney, numa eleição muito disputada, muito presente, e hoje ocupa a presidência da Embratur e é o principal destaque das pesquisas eleitorais que se fazem no Maranhão, ou seja, é uma história já um pouco mais avançada e que demonstra que a população, seja ela mato-grossense, lá no caso do Maranhão, escolheram que talvez o perfil de um magistrado ou de um membro do Ministério Público possa dar este salto institucional que os estados ou o país precisam. Eu acho que, na verdade, a política ela tem que incorporar todos os atores sociais dentro do seu aspecto. Isso, de certa forma, no Brasil, ele ainda precisa ser aprimorado e aprofundado, porque se você for verificar a nossa Câmara Federal, ela ainda não espelha a diversidade política, cultural e social do país ainda, né? Ou seja, ainda é muito premente que algumas presenças de atividades sociais e econômicas ainda dominem o parlamento. Dentro dessas... O senhor de alguma forma está descontente, só perder uma palavra, o senhor de alguma forma está descontente com a magistratura? Voltando lá ao bloco anterior, tenho o maior orgulho de ser juiz, tenho o maior orgulho de ser juiz federal. Um cargo vitalício, de repente sair para encarar uma disputa eleitoral, correndo o risco de não ser eleito.
Mas aí você já está Não é uma, pressupondo que não é uma houve a temeridade. escolha, né? Não, O senhor é cotado a ser desembargador federal, que eu estou sabendo. O senhor é cotado a ser ministro do STJ ou do STF, que eu também estou sabendo. Vai jogar tudo isso pro alto, de repente? Tudo vai depender daquilo que se decidir no futuro, né? Isso é uma questão que vai ser colocada à frente, ou seja, já disse até no bloco anterior, isso, o futuro a gente não, no máximo você pode esperar que aconteça isso ou aquilo. O dia que você conseguir predizer o futuro, você vai ganhar muito dinheiro. Né? Passou um Não segundo, dos já tá outros, futuro. né? Dentro Não dessas... dos outros, porque você vai prever a Mega Sena. Dentro dessas articulações políticas partidárias aqui no Estado, a gente vê o seguinte, o senhor, essas reuniões que acontecem, né, mesmo que tenha toda essa ideologia que o senhor diz de conversa, né, de conversa social, o senhor fala muito em conversas sociais, né? A gente vê que o senhor se reúne com partidos da base de sustentação da atual gestão, do atual governo do Estado. A gente vê PT, PMDB, o senhor fez uma visita ao deputado Mauro Sávio, do PR, do deputado Riva, do PSD, até porque a dita oposição já tem um pretenso pré-candidato ao governo, que é o ex-procurador Pedro Táxi, que inclusive o senhor, no passado recente, demonstrou bastante sintonia, inclusive nos bastidores comenta que o senhor foi um grande apoiador, né, dessa candidatura, dessa empreitada do senador Pedro Táxi. Isso aí já está sinalizando já um rompimento político do senhor com o senador Pedro Táxi? As amizades independem daquilo que se pense sobre futuros ou projetos políticos. Afinal de contas, senão a Luciana Genro e o Tarso Genro não poderiam mais ser pai e filho. Né? Então, só para ter um exemplo mais presente. Né? Então, isso não é esse o aspecto da questão. O que se coloca, e eu penso que se deve ter como foco desse debate, é o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para o Estado de Mato Grosso. São essas duas questões que devem pontuar aquilo que o povo mato-grossense vai decidir. É isso que deve-se ter em conta. E eu, particularmente, tenho uma visão que a decisão, e aí eu não vou fazer a previsão do futuro, mas só para analisar o presente, de que acho que hoje prevalece, do ponto de vista do mato-grossense, saber como o Estado vai melhorar a sua saúde, acabar com essa história de caos na saúde, com problemas administrativos, com problemas operacionais, com problemas de gerenciamento, com problemas de ausência de Estado, e com o problema de ausência de saúde propriamente dita, ou seja, da política de saúde no cotidiano da população. Quer saber como que o Estado vai melhorar os seus índices educacionais, como as nossas crianças vão ter um desenvolvimento melhor no futuro, a partir de agora, com índices mais aceitáveis do ponto de vista comparativo com outras unidades da federação. Como que nós vamos resolver um problema gravíssimo do Estado, que é a ausência de saneamento. Cuiabá ainda é a capital e tem ainda uma parcela de saneamento. Mas o Estado como um todo... 30% saindo abaixo. Né? Ou seja, o Estado como um todo, nós vamos ter entre 70% e 80% de ausência de saneamento. Ou seja, então, e isso tudo é relacionado ao quê? Saneamento é relacionado à saúde, que é relacionado à educação. Né? E isso vai nos colocar um outro aspecto, que é a distribuição de renda. Ou seja, nós somos um Estado rico, como o André nos registrou aqui no início. E a nossa população ela é empobrecida, na sua grande parcela. Ou seja, então, de como nós vamos integrar essa população hoje, sem assistência, com essas políticas públicas essenciais e cruciais para a população. E nós vamos, mas está dizendo isso assim, como é que isso se... a partir de onde que vem essa análise? Ora, vem que nós tivemos 60 dias de greve na educação. Ou seja, vem que nós tivemos, desde de décadas, acho que no mínimo, para não ir muito longe, 10, 15 anos, que nós estamos tendo problema na Secretaria de Saúde. O senhor acha que esses não problemas é desse aí governo A, nem do governo são B. de gestão? Não são de gestão o problema? Acho que é um problema estrutural. E é por isso que eu acho que não é um problema de A, B ou C. Ou se constrói isso de forma de política macro, de política pública,
ou vamos continuar Qual é a receita experimentando. para se fazer tudo isso que o senhor está falando? Acho que você precisa ter aí 3 pernas fundamentais, né? A primeira, precisa ter recursos. Segundo, precisa ter gerenciamento. Terceiro, tem que ter administração da população nisso, participação popular. Ou seja, não se pode construir políticas dessa natureza de gabinetes. Você senta aqui no seu gabinete, ou senta ali no seu escritório e fala assim, ó, vou fazer uma política de saúde. Não é assim. Né? Ou seja, eu brinco sempre, eu cito esses exemplos, porque no Estado, isso é no Brasil também, assim, os grandes administradores são aqueles que constroem pontes, estradas ou uma obra, e etc, etc. Mas isso eu digo, uma ponte você faz, você tem o projeto, você arruma o dinheiro e você arruma a capacidade de engenharia, de gerenciamento da obra. Termina, você tem a ponte lá, vira cartão postal em alguns casos, em outros casos dá problema, enfim, mas você tem lá. Quando se fala desse tipo de política pública, saúde, educação, saneamento, segurança pública, distribuição de renda, você não tem esse projeto e que você vai lá no final e bate a foto da ponte. Você tem que ter mecanismos de gestão para você avaliar o início, o desenvolvimento e o resultado. Você já está falando como candidato? É impressão minha só. Não, estou falando como cidadão chapadense, Julier Sebastião, que tem uma responsabilidade grande com esse Estado, e tem uma grande contribuição a dar. O senhor acha que os políticos tradicionais que detêm o poder hoje estão tendo essa sensibilidade, essa percepção de perceber que a população não necessariamente aceita mais um modelo tradicional, até certo ponto arcaico? Quer dizer, o povo está indo para as ruas para protestar, está tendo até quebra-quebra. Isso tem que ser encarado como uma mensagem, um sinal de que algo precisa ser feito? Não é só uma mensagem, irmão, há evidentes provas de que a agenda política mudou no país. Né? E no estado de Mato Grosso mudou muito em decorrência também da política que vem sendo praticada no país ao longo da última década, ou seja, de a melhoria de indicadores sociais, de distribuição de renda, de redução de desigualdades sociais, de construção de rede de amparo aos menos favorecidos. Ou seja, o Estado não é imune a isso. Né? Ainda que nós tenhamos no passado o foco da nossa agenda no desenvolvimento econômico, na construção de infraestrutura, e que permanece, até porque a nossa infraestrutura ainda é deficitária, né? Mas para isso nós precisamos da União, do governo federal, para manter as nossas rodovias aprimoradas, ferrovias, enfim, dotar o nosso parque estatal de uma estrutura adequada ao nosso nível econômico, mas também de nós compreendermos de que tudo isso só vai para frente, só vai melhorar se e quando nós conseguirmos trabalhar essas políticas mais próximas aos pobres. Recentemente o senhor fez um comentário que repercutiu bastante a respeito da importância do agronegócio, uma vez o Estado consolidado nesse segmento, dar um passo além e exercer o papel que seria um papel de um irmão mais velho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa tese do senhor. O agronegócio, Ramon, ele é a nossa principal força de representatividade econômica no país. Mas ele ainda nos enche de orgulho, sem dúvida nenhuma, mas ele ainda tem um potencial para crescer mais. Isso, nessa reunião com a FAMATO, foi muito interessante, porque foi me apresentado um vídeo que é importante, acho que é bom todos nós termos acesso a esses dados, em que o Estado tem o seu fundamento do agronegócio baseado em 4 commodities. Né? E eu acho que o Estado pode ampliar esse leque de exploração. Por exemplo, nós não temos hortaliças aqui. Nós consumimos hortaliças que vêm de São Paulo. Ou seja, você acha que com o nosso potencial do agronegócio nós não conseguiríamos fornecer hortaliças e os produtos que são as commodities que são do mercado interno, arroz, feijão, para a nossa população e exportar também para o resto, para o mercado interno brasileiro, que é monumental? Acho que é um caminho muito grande para que esse ramo de atividade econômica, que nos enche de orgulho, cresça e traga mais riquezas ainda para o Estado, incorporando mais
agricultores pequenos e médios ao mercado. Agora, ainda que nós reconheçamos que precisamos investir em infraestrutura, ampliar essa diversidade agrícola e de exportação de commodities do Estado, nós também devemos reconhecer que é o setor hoje que é o nosso filho mais velho. E aí eu uso muito essa parábola, porque eu acho que é fácil de explicar e de entender. Ou seja, a família tem 2 filhos, o pai, então, vê o seu filho mais velho se formar, como todos nós aqui vimos, eu sou o filho mais velho da minha família, estudar, trabalhar, se tornar independente. E aí o pai chega a hora e diz, filho, você me enche muito de orgulho, eu tenho o maior orgulho de você, filho. Mas agora eu gostaria que você me ajudasse a criar o seu irmão mais novo. E isso vale, acho, para o agronegócio, não só para os nossos matogrossenses, nossos irmãos mais novos, que são os matogrossenses mais pobres, mas vale também para outras atividades econômicas do Estado. Eu me lembro, na semana passada, conversava com um grande empresário do setor da construção civil do Estado, e ele me dizia que, às vezes, o Estado parecia meio caolho na sua política de desenvolvimento empresarial, industrial. Ou seja, de olhar apenas para aquelas commodities principais do agronegócio, deixando, por exemplo, de formular políticas próprias para desenvolver o setor da construção civil, que Cuiabá tem um boom nesse momento, de fazer com que esse boom possa se transferir para outros polos do Estado, de trabalhar outras atividades industriais e econômicas além do agronegócio. E também envolvimento em questões sociais também, por exemplo? Exatamente, porque nós falamos não só das questões de políticas públicas para os mais pobres, nossos matogrossenses e irmãos mais pobres, mas também para as nossas outras atividades empresariais e industriais e econômicas que ainda não galgaram o mesmo nível do agronegócio. Ou seja, o dia que nós conseguirmos transferir um pouco desse know-how que nós temos para o agronegócio para outras atividades econômicas e para a melhoria das condições de vida dos matogrossenses mais pobres, que são os nossos irmãos, como o agronegócio é o nosso irmão mais velho, nós, sem dúvida nenhuma, teremos um momento adequado a que o Estado dê um salto de qualidade nos seus índices de desenvolvimento humano, nos seus índices sociais, e nós possamos também, com orgulho, falar, olha, o nosso agronegócio, mesmo sem a mesma infraestrutura dos americanos, concorre em igualdade de condições no mercado internacional. E também nos ajuda, do ponto de vista do Estado de Mato Grosso, a dizer com todo orgulho que não vamos ter mais matogrossenses fora da escola, não vamos ter mais matogrossenses morrendo na porta de pronto-socorro ou na rua por falta de atendimento médico, e não teremos mais matogrossenses sem qualquer recurso para sobreviver. Mas o desenvolvimento pleno ele só vai chegar quando o Estado for industrializado. Eu vou fazer mais uma pergunta e vou chamar um intervalo. Gostaria de saber como é que o senhor avalia a gestão do governador Silval Barbosa. Depois do intervalo o senhor responde. Você em casa, fica aí, daqui a pouquinho voltamos então com o juiz federal Julier Sebastião. Até já. Voltamos com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o juiz federal Julier Sebastião da Silva. Doutor Julier, eu lhe perguntei no bloco anterior qual a sua avaliação sobre a gestão Silval Barbosa. Olha, André, essa gestão, ela, como todas as outras anteriores, ela tem as suas virtudes e tem as suas vicissitudes. Né? Se formos para, não vamos voltar muito longe, mas podemos pegar a partir do governo Dante. O governo no primeiro mandato, pelo menos, era aquele brocado, casa arrumada e etc. Eu me lembro que foi a época em que se melhorou, não se teve mais atraso de salários. Eu fui procurador do Estado, à época eu fiquei 4 meses sem receber salários. Né? Ou seja, um negócio muito difícil. No governo anterior, você está falando? Quando eu fui procurador do Estado, né? Acho que era antes do governo Dante. Então, depois eu fui ser juiz federal, eu já não peguei a época. Mas não houve mais essa questão fiscal, de atraso. Ou seja, então, colocou o seu tijolo na construção do Estado, da história do Estado nesse aspecto. Teve outros aspectos negativos, mas isso pode se destacar. No governo Blairo Maggi, nós tivemos o foco, a partir de uma agenda eleita pela população mato-grossense, de desenvolvimento econômico, de se privilegiar
estradas, enfim, de se dar uma saída à questão econômica, ou seja, também um outro tijolo colocado dentro da estrutura do Estado, da história do Estado de Mato Grosso, também com suas virtudes e suas vicissitudes, evidentemente. O governo Silval Barbosa também tem essa característica, ou seja, recebeu uma tarefa que foi assumida pelo Estado brasileiro e pela população também, que era a realização da Copa do Mundo. Não é? E isso, evidentemente, é algo muito grandioso do ponto de vista administrativo, do que se requer para fazer e etc. Creio que entra para a história como o governo que, de certa forma, foi a melhor prefeitura que Cuiabá e Várzea Grande já tiveram. Ou seja, porque na região metropolitana, nós somos todos daqui, deve ter pelo menos 30 anos que nós não temos esses investimentos do ponto de vista urbano na região metropolitana da chamada Grande Cuiabá. É um tijolo que se coloca nessa história, ou seja, então, na história do Estado. Então, tem os seus méritos e tem as suas dificuldades, como todos os governos, na área de saúde, como todos os governos estão enfrentando nessas áreas que são de políticas sensíveis à população, saúde, educação, etc. Acho que no futuro quem vai dizer isso é a população mato-grossense. Qual foi a relevância do governo, se vai ser apenas nesse aspecto de botar esse tijolo nessa história de ter feito a infraestrutura, que há 30 anos essa região não tinha, ou se vão ser cobrados por outras questões também que fazem parte de um governo. Mas, como estou falando de Copa, e é por isso aí a avaliação do atual governo, é dizer que a Copa passa, mas os mato-grossenses ficam. E é isso que eu acho que é um ponto fundamental de análise. Né? E é isso que eu coloco, essa questão de nós termos essa melhoria, pelo menos de infraestrutura, nessas regiões. Né? Então, esse não é o nosso foco. Às vezes a gente fala,